Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm a Bíblia Sagrada? Ergona? Ótimo. Nós vamos considerar um texto bastante estranho. A serpente abrasadora, a serpente de Moisés. A serpente de bronze. Coisa mais estranha. Coisa mais esquisita. Jesus, inclusive, se comparou a esta serpente. Vamos avaliar Números, livro de Números, capítulo 21. Vamos considerar os versículos 4 a 9. Eu leio a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Números, quarto capítulo, o 21º capítulo, 4º ao 9º versículo, diz assim: falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? A nossa alma tem fastio deste pão miserável, se referindo ao maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: olha que coisa estranha, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido, que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, um pilar. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze e ficava sarado. Pai querido, fala aos nossos corações, nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Nos ajuda a entender a Tua palavra e aplicá-la para os nossos corações, a começar do meu. É o que te oramos em nome de Jesus, amém. O que simbolizava aquela serpente? Porque Jesus se comparou àquela serpente? Ele faz isso, como vocês sabem, em João capítulo 3, versículos 14 e 15, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Uma clara comparação direta, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vamos tentar responder essas duas perguntas: o significado da serpente e a razão pela qual Jesus foi comparado àquela cobra. Todos nós que já tivemos encontro com cobra, com serpente, eu já tive uma vez no campo, uma cobra pequena, uma cobra cipó, pulou em mim. É uma coisa aterradora. A visão de uma cobra se arrastando é uma coisa nojenta, uma coisa feia, algo repulsivo, algo que nos causa ojeriza imediata. Por que então Deus mandou que Moisés fizesse uma? E por que Jesus foi comparado à cobra? Como nós já vimos várias vezes, o povo de Israel é um povo notoriamente murmurador. Lemos logo na saída do povo, diante do Mar Vermelho, em Êxodo 14, se você quiser acompanhar, é rápido de Bíblia, você pode acompanhar comigo, Êxodo 14. Não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito, e por isso tu nos tiraste de lá para morrermos no deserto, diz o povo a Moisés. Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? Reclamando. A mesma murmuração segue-se em Mara, um pouquinho mais adiante, Êxodo 15, 23 e 24. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou, reclamou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber?
Mais adiante a sequência continua, 16, Êxodo 16, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor de panela de carne, comíamos pão à vontade, vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. O mesmo padrão de reclamação, de murmuração é visto ainda, Êxodo 17, tu estás acompanhando comigo, passa uma página, 17, 1 a 3, toda a comunidade de Israel saiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber, por essa razão murmuraram a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim, porque colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? A postura ingrata, reclamadora, incrédula, ímpia, insolente de Israel é sumarizada de forma magistral, de forma espetacular. Toda a postura deles, toda a ingratidão, toda a impiedade, toda a dureza de coração é colocada num só pacote de forma clássica. O Salmo 106, se tu quiseres acompanhar comigo, Salmo 106, olha que pintura terrível que o salmista pinta do seu próprio povo, séculos depois dos eventos que ele retrata. Lê comigo a partir do versículo 7, acompanha na tua tradução, o Salmo 106, a partir do 7, no Egito, diz o salmista, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor, e se rebelaram junto ao mar vermelho. Contudo, tu os salvaste por causa do teu nome, para manifestar o teu poder. Repreendeste o mar vermelho e este secou. Ele, Deus, os conduziu pelas profundezas como por um deserto. 10, versículo 10, salvou das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos resgatou. 13, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperavam para saber o seu plano. 14, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. 16, no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. 19, em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. 20, trocaram a glória deles, o Senhor, pela imagem de um boi que come capim. Que vergonha, o salmista está dizendo, que vergonha o nosso povo fez. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, feitos temíveis junto ao mar. Por isso, Deus, ele ameaçou destruí-lo, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante do Senhor para evitar que sua ira os destruísse. Eles também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa do Senhor, murmuraram, reclamaram, murmuraram em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. 38, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se pelas suas ações. É justamente por causa dessa postura, é justamente por causa dessa postura insultante de rebelião, de murmuração, de impiedade, de insatisfação, que Deus envia cobras para punir a murmuração dos israelitas, como nós lemos aqui o nosso texto áureo. O povo ficou impaciente, agora eu leio na NVT, o povo ficou impaciente no caminho. Volta comigo para Números 11, e falou contra Moisés e contra Deus, dizendo: por
que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. O maná que Deus mandava para eles de graça. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. As picadas produziam uma infecção ardente mortal. Vai notar que esse deserto era mortal, inóspito, seco, árido. Havia uma paridade entre o que eles sofriam com aquilo que eles viam ao redor. A peregrinação no deserto era um grande teste para o povo de Deus. Sim, a peregrinação no deserto era um grande teste. O Senhor queria treinar e disciplinar o seu povo. Isso é claramente visto quando Moisés diz a Deus, depois de 40 anos com aquele povo, na sua despedida, quando ele reúne aqueles 2 milhões de pessoas, e para dizer a Deus ele diz: vai comigo para Deuteronômio 8, o discurso de despedida, o discurso de adeus de Moisés, antes de morrer. Deuteronômio 8, 2 em diante, diz Moisés: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante aqueles 40 anos, para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Eu leio na NVI. Assim Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante aqueles 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor os disciplina. Olha o coração de Moisés, olha o coração do Senhor aqui. Obedeçam, portanto, os mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e tendo temor. Deus os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, pelaquela terra seca sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que seus antepassados não conheciam. Para quê? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não é nada diferente hoje. Não é nada diferente hoje. O Senhor nos testa e nos disciplina para nos humilhar e nos provar, a fim de que tudo corra bem conosco. Como assim corra bem? Deus nos humilha para que tudo... Sim, Deus nos... Como, pastor Raik, Deus nos humilha? No trabalho, um patrão difícil, quem sabe na escola, quem está te zombando, como o Senhor me humilha? Quem sabe alguém que te passou para trás, que estava te devendo dinheiro e te enganou. Deus nos humilha de muitas maneiras e de muitas formas. A pessoa que faz isso contigo não deixa de ser responsável, sim, ela vai prestar contas, mas Deus usa as circunstâncias ao teu redor. Deus usa, quem sabe, os teus parentes. Aí a circunstância muda muito de um caso para outro. Seu caso é um, o caso dele é outro. Mas Deus nos humilha, nos prova para nos tornar mais obedientes, para nos tornar mais puros, para nos tornar mais santos. Aleluia, aleluia. Para nos tornar mais santos. Deus está interessado no nosso caráter acima do nosso bem-estar. Eu vou dizer isso de novo para você, preste atenção. Deus está muito mais interessado no teu caráter do que no teu bem-estar. Deus quer moldar o nosso caráter à semelhança do seu Filho. A disciplina do Senhor quebra o nosso amor pelo pecado. Lemos em Hebreus 12, 5 a 11,
texto maravilhoso. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, você precisa marcar esse texto na sua Bíblia. Hebreus 12, 5 a 11, eu leio na NVE, acompanha na tua Bíblia. Vocês se esqueceram, Hebreus 12, a partir do versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Me lembro do meu pai agora. Quanto mais, nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina é para o nosso bem. Paulo fala sobre o amor ao pecado que os israelitas demonstraram no deserto, em 1 Coríntios 10, 8 a 11. Olha o amor dele pelo pecado. Não pratiquem a imoralidade como alguns dos israelitas fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não pratique a imoralidade. Você que assiste carnaval imoral na televisão, você que está assistindo lixo na televisão, olha aqui, não pratique a imoralidade. Por sinal, quem tem televisão, como é que você gerencia a televisão na sua casa? Graças a Deus que eu não tenho. Eu não sei como é que você faz, por exemplo, nessa época agora, que é lixo bombando, é um esgoto aberto dentro da tua casa. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como eles murmuraram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram com eles como exemplo para nós. A palavra do Senhor é muito clara. Aquilo que aconteceu lá no deserto com os israelitas é uma lição para nós, é uma advertência. Fica aqui registrado o aviso do Senhor para todos nós. Devemos evitar o pecado a todo custo, principalmente o pecado da murmuração, que foi a causa da serpente, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com os israelitas, para que não sejamos punidos como eles foram punidos. O nosso dia a dia deve ser contrário, com gratidão. Está ruim? Louva. Está difícil? Louva. Está triste? Louva. Coloca louvor dentro da tua casa. Bota para tocar o louvor. Glória a Deus. Tinha uma moça, acho que era Cristiane, era uma cantora dessa gospel, não aprovo muito, mas ela tinha umas linhas muito boas. Está chorando? Louva. Está ruim? Louva. Está difícil? Louva. Está na prova? Louva. Pentecostal, aquele fogo maravilhoso. Você pode não concordar com muita coisa, mas tem muita coisa boa também. Ela dizia: está passando pela prova, louva. O pau está queimando, louva, 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 que o diabo vai fugir. O nosso dia a dia deve ser não de murmuração, mas de agradecimento, porque assim declaramos que o Senhor reina e não Satanás. Quando a gente está murmurando, a gente está dizendo que quem está reinando é o diabo. A consequência, a gente faz isso sem saber. Quando a gente diz: poxa, está ruim, não presta, não gosta, a gente está dizendo que tem glória a Satanás. É a mesma coisa, glória a Satanás, louvado seja Satanás. Porque ou Deus está no trono ou não está. Amém?
No dia 31 de dezembro de 2018, nós demos uma largada geral na luta contra o pecado. Um ano depois, naquela noite célebre, nós inauguramos a luta geral. Falei para que cada um escolhesse um pecado e lutasse contra ele. Imediatamente, um ano depois, nós elegemos o primeiro pecado eleito. Foi no dia 31 de dezembro de 2019, nós demos a largada a pecados particulares. Alguém lembra qual foi o primeiro pecado que nós elegemos para lutar contra? Murmuração. Foi murmuração naquela noite célebre, o primeiro pecado que nós vamos lutar contra. E olha, reclamar, nós aprendemos que reclamar é pecado. Muita gente não sabia que reclamação, murmuração é pecado. Vimos que o mesmo Deus que diz não matarás, diz não murmurais. A gente leva a sério não matar, ninguém é louco. A gente tem que levar a sério também o não murmurar. Eu tenho obtido grandes vitórias nessa área. Eu me lembro, quando eu murmuro, inclusive a minha esposa me repreende uma vez no shopping, de uma cara assim de descontentamento: você está murmurando. Mas é tão raro que eu me lembro, pô. Grandes vitórias. E eu sei que muita gente tem obtido vitória. Recebi semana passada um senhor que disse para mim: pastor, eu nunca esqueci daquele sermão que o senhor pregou, que eu estou dizendo a data aqui, 31 de dezembro de 19. Isso foi praticamente banido da minha vida. Glória a Deus. Nada mais me alegra de saber que um crente está tendo vitória sobre o pecado da murmuração. E aí então, todo dia 31 de dezembro a gente elege alguma coisa para a gente bater contra. No dia 31 de dezembro de 21, nós lançamos um grande desafio: olhos puros. A pornografia tem destruído muitos lares. A pornografia tem destruído muitas vidas. A pornografia tem destruído muitos casamentos. A pornografia tem escravizado muitos homens. Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Presta bem atenção. Um dos melhores canais para que você receba a influência do diabo sobre você é assistir pornografia. Quando você está assim, por que é tão difícil largar? Por que é tão difícil largar? Porque quando você está assistindo pornografia, potestades satânicas por cima daquelas atrizes e atores estão te influenciando. Então você alinha o biológico, que é uma coisa que a gente deseja, você alinha forças, a força natural do sexo, que é uma coisa natural em nós, assim como é natural comer, dormir. Existem coisas que são naturais, que Deus colocou em nós. Então, quando você está assistindo aquele lixo do inferno, você não apenas está excitando, mas você está recebendo uma influência demoníaca sobre o diabo, com as suas potestades estão influenciando você, e isso prende você. E um homem pornográfico, uma mulher pornográfica é inútil ao reino. Pode até pregar, ensinar, com muito pastor pornográfico aí que ensina, prega, mas a pregação dele é inútil, não tem a unção do Espírito Santo, não está subsidiado, não está calcado, não está endossado, a palavra que eu estava buscando. Ele não tem o endosso do Espírito Santo. E você que tem discernimento espiritual, percebe que aquela pregação é só letra. Você que tem discernimento espiritual, vê que aquele ensino que aquela pessoa estava, aquele professor, aquele pastor, aquele padre, aquele bispo, quer que seja, aquilo ali é informação para a mente, mas não tem o endosso do Espírito Santo. Quando você tem a percepção espiritual, você sente quando o Espírito Santo está falando. Você sente que aquela pessoa está embasada, aquela pessoa está calcada pelo Espírito Santo, que a mensagem chega no seu coração e te confronta. O olho impuro te cega, tu tá morto.
embora esteja falando, pregando, ensinando. E também quando você está imerso em pornografia, você não tem a alegria verdadeira do Espírito Santo. Eu faço sentido, meus irmãos? Olhos puros. Lançamos um ano depois, 31 de dezembro de 2022, um grande desafio. Esse eu luto muito. Ansiedade, ladrão de nossa paz. Uma noite maravilhosa, aquela noite que tivemos. Ansiedade, não andeis ansiosos. Eu tenho obtido vitória nessa área, mas eu confesso que aqui e ali há uma luta. Há uma luta. Futuro. Que tipo de futuro a Radassa vai enfrentar? Que tipo de futuro o Joe vai enfrentar no mundo louco? O mundo está enlouquecendo. O mundo está apodrecendo. E que tipo de futuro? As forças contra o cristianismo. O cerco está fechando contra o cristianismo. O cerco está fechando, está ficando cada vez mais difícil. A minha esposa ficou horrorizada em Londres. Estávamos andando no centro de Londres, ela nunca tinha ido lá. E era bandeira gay por todo lado. Escritório de advocacia, lanchonete. Que é isso? Pressão. Isso tende a nos deixar ansiosos. A não ser que você não esteja sensível a essas coisas. Isso tende a nos deixar pressionados, e a ansiedade pode daí advir. Agora, no dia 31 do 12 do 23, um ano depois, abrimos guerra numa área que talvez a área que eu mais precise avançar: domínio da língua. Domínio da língua. Que eu não falhe o que eu não deva. E eu tenho descoberto que eu preciso batalhar isso aí na mente. Antes de formular, antes de sair pela boca, tem que ser bloqueado na mente. Nosso Pai nos humilha e nos disciplina para que cada vez mais amemos a santidade e detestemos o pecado. Ele deseja nos fazer crescentemente parecidos com Jesus. Por causa disso, nosso estilo de vida deve ser de constante arrependimento e contrição. Quando vejo a punição sobre os israelitas no deserto, notamos que o texto mostra que há algum tipo de arrependimento, né? Olha o verso 7, volta comigo para Números 11. O povo foi a Moisés, volta comigo para Números 21, desculpa. Números 21, o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra ti. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Sincero ou não, vemos que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Isso me dá muita esperança. Deus está sempre pronto, braços abertos para nos perdoar, para nos receber de volta. Que coisa maravilhosa. Com o Senhor sempre tem a segunda chance com o Senhor. Poxa, eu tropecei de novo, papai, me recebe. Papai, eu caí de novo, me ajuda. Sempre tem a segunda chance. O Senhor disse a Moisés, verso 8: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Eu leio na NVI aqui. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha aqui, olha para mim aqui, que imagem estranha, que coisa esquisita, é ou não é? Da mesma maneira como a serpente, Satanás, picou a raça humana no Éden, com o veneno do pecado, produzindo a morte espiritual, assim também as serpentes picaram os israelitas, produzindo morte física. Há um paralelo intencional aqui. O veneno das serpentes correndo na veia dos israelitas simbolizava o veneno do pecado que corre nas nossas veias, nas veias deles e das nossas. A serpente de bronze simbolizava, e eu respondo a pergunta inicial, a serpente de bronze simbolizava o pecado do povo, pecado este que foi destacado através do soerguimento no alto do madeiro. Quando os israelitas olhavam para a serpente,
símbolo do pecado deles, eles seriam curados através do próprio agente que os feriu, o Deus de Israel. Jesus foi levantado bem alto no madeiro para curar a carne humana que estava enferma por causa do pecado. Quando olhamos para Jesus, igualmente somos curados da morte espiritual, recebendo dele vida eterna. Da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Com que objetivo? Para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. O sentido de levantado fica bem claro aqui em João 8:28. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, disse Jesus, saberão que eu sou. E fica explícito em 12:31-33. Chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, disse Jesus. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso, sinaliza o apóstolo João, para indicar o tipo de morte que havia sofrido. João é explícito porque Jesus disse isso. Jesus foi levantado no madeiro, tornando-se assim maldito. Maldito o homem que for pendurado no madeiro, Deuteronômio 21:22-23. O paralelo metafórico é tremendo. Veja que foi justamente a serpente no Éden que foi feita maldita. Deus não amaldiçoou Adão e Eva, Deus amaldiçoou a serpente e a terra. Gênesis 3:14. E Jesus foi feito maldito, tal qual aquela serpente no Éden. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. O Senhor Deus colocou nos ombros de Jesus todos os nossos pecados e fez Jesus pagar por eles na cruz. Jesus colocou o meu e o teu pecado nos ombros de Jesus. A cena, olhar para Jesus deve ter sido uma coisa horrível. Como eu digo, olhar para uma cobra. Olhar Jesus crucificado deve ter provocado náuseas nas pessoas. Uma cena feia, uma cena que provocava ojeriza. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feita justiça de Deus. Sem dúvida, o método de salvação instituído por Deus é muito estranho, para não dizer absurdo. Que coisa mais absurda deve ter aparecido para os israelitas que estavam morrendo de picada de cobra, se voltar para uma cobra para achar nela salvação. Que coisa mais absurda foi e sempre será para um ser humano que está morrendo em pecado, se voltar para o Messias crucificado e achar nele salvação. Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, diz Paulo? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, por meio das religiões, budismo, islamismo, confucionismo, raio que o parta, tudo isso aí não revelou a Deus. O que ele está dizendo aqui? Nada dessas filosofias humanas revelou de fato quem Deus era. Aprove a Deus pelo escândalo da cruz fazer Cristo o nosso Salvador. Se fôssemos imaginar que um pedaço de metal no formato de uma serpente pudesse curar os moribundos, sem dúvida poderíamos ser tidos como loucos. Obviamente que o agente de cura era o poder de Deus recebido pela fé dos israelitas. Os israelitas levantavam os olhos morrendo da picada, a picada ardendo horrivelmente, e levantavam os olhos e pela fé recebiam a cura de Deus. Você já fez isso? Você já olhou para Jesus? Você que está morrendo em pecado, você que está viciado, você que está desesperançado,
Você parece que a sua situação não tem coisa, você está morrendo. Pode ser de uma depressão, pode ser de um desengano, de uma frustração, de uma derrota que parece que não há como. Olhe para Cristo, olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro em nome de Jesus. Amém.